Alô? Obrigado, crianças e adolescentes, né? Porque alguns vão ficar meio bravos com essas crianças, né? Conheço essas figuras, tem duas lá em casa. Irmãos, vamos dar continuidade a esse nosso culto. Falando sobre as parábolas de Jesus. Hoje eu trouxe um monte de coisa aqui, um monte de cola. Vamos ver se eu vou me atrapalhar ou não. Mas semana passada nós começamos uma nova série. Eu quero que essa série tenha pelo menos 9 capítulos, 9 domingos, 9 encontros, onde nós possamos juntos acompanhar 9 parábolas de Jesus sobre realidades espirituais que nos ajudam a entender o reino de Deus, ajudam a entender a nossa própria vida cristã hoje, ajudam-nos a entender e a ter uma visão e uma esperança sobre o nosso futuro. Ou seja, as parábolas de Jesus são, na verdade, a própria mensagem do Evangelho, ditas de uma maneira diferente, de uma maneira muito criativa, que para aqueles ouvintes daquele momento era muito fácil eles criarem uma imagem na cabeça e através dessas imagens eles entenderem a realidade e a verdade por trás dessas parábolas. Tanto que eu gosto de usar a própria palavra parábola para que a gente entenda que parábolas são histórias paralelas à nossa realidade e que de alguma maneira apontam para essas verdades espirituais. Semana passada nós começamos essa série falando sobre a parábola do publicano e do fariseu, quando entram juntos no templo e oram, e nós entendemos ali um pouco mais da misericórdia do Senhor, como o Senhor está pronto para nos acolher, Ele está pronto para ouvir as nossas orações, mas se nós, de alguma maneira, estivermos com os nossos corações rendidos, de alguma maneira, se nós nos humilharmos, Ele estará pronto para nos ouvir. E muitas vezes nós somos os experts em justificativas, nós queremos apresentar o nosso currículo, queremos que Deus se agrade de nós por aquilo que a gente é capaz de fazer. E Deus o tempo todo, como Pai, Ele está pronto para acolher os seus filhos, pois todo pai ama o seu filho, sem exceção. E Deus, esse Pai perfeito, tem esse amor por nós. E hoje também, porque é Dia dos Pais, eu escolhi uma parábola que fala sobre essa realidade espiritual de um Deus que é Pai. E hoje, sendo esse dia especial, de Dia dos Pais, eu então quero propor que nós possamos ver juntos essa parábola que nós mesmos acabamos aprendendo ela de uma maneira errada. Nós acabamos fixando uma ideia de que essa parábola ela tem um nome e muitas vezes a identificamos como a parábola do filho pródigo. Mas nós vamos ver que quando Jesus começa a contar essa parábola, ele já começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. E a partir dessa dica, eu queria que nós lêssemos juntos em Lucas capítulo 15, mas para começar a entender o sentido dessa parábola, é preciso que nós comecemos a ler os versículos 1 e 2 de Lucas capítulo 15, e depois nós vamos pular para o versículo 11. Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abri-la, a você anotar, traga o seu marca-texto, traz o seu caderninho, traz o seu aplicativo aí de notas, para que você possa depois ainda estudar, rever as anotações. Mas se você está aqui hoje pela primeira vez e você não tem uma Bíblia, não se preocupe, nós vamos expor na tela também o texto, para que você acompanhe com a gente esse texto. O versículo 1, então, começa, capítulo 15, dizendo assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora vamos lá para o versículo 11. Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, continua falando aos nossos corações, continua, ó Senhor, nos dando discernimento para entender as palavras de Jesus contidas nesta parábola. Que a tua voz seja ouvida entre nós agora e que possamos, como salmista, guardar as tuas palavras em nosso coração, para não pecar contra ti. Cuida, ó Pai, desse tempo. Toma conta dos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Talvez essa parábola, ela fosse melhor chamada se ela tivesse um nome, como um título, como o pai que ama seus filhos. Talvez esse seria um título melhor para esta parábola, talvez uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Nós, se formos falar de cor, algumas parábolas que aqueles que já conhecem essas histórias de Jesus, essa com certeza é uma daquelas que aparece logo entre as primeiras. Talvez é uma das palavras mais fascinantes colocadas por Jesus e de uma profundidade tremenda, pois ela, de alguma maneira, ela aponta para um Deus que é Pai. Aponta para um Deus que ama os seus filhos e quer que esses seus filhos vivam da melhor maneira possível. Jesus conta essa parábola principalmente para derrubar paradigmas daqueles que estavam tentando se aproximar de Deus e estavam errando em suas tentativas de aproximar-se de Deus. Eu quis propositalmente que nós lêssemos o versículo 1 do capítulo 15, pois o texto é claro quando diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Porque havia ali
um clima ruim, Jesus, então, conta essas histórias. Ele começa com a história da ovelha perdida, depois ele passa para a história da moeda perdida, até que ele então vem para a história do pai que tinha 2 filhos. Mas de certa maneira nós precisamos entender o contexto, e nós já aprendemos, quem esteve aqui semana passada, que nós vimos, né, essas 2 figuras que muitas vezes aparecem, esses 2 personagens que muitas vezes aparecem nas parábolas, os fariseus e os publicanos. Hoje, inclusive, eles são um conjunto composto por fariseus e líderes da lei, publicanos e pecadores. Nós precisamos entender que, de alguma maneira, esses 2 grupos de pessoas, eles são apontados como importantes para que nós entendamos essa história. E de alguma maneira nós vamos ver ali que existem 2 maneiras, e às vezes a gente acha que existe uma só maneira, e nós tentamos de uma maneira só encontrar e nos relacionar com esse Deus, mas na verdade, todo ser humano, não importa de que maneira ele queira, mas ele tenta de 2 maneiras se relacionar com Deus. E quando Jesus começa a mostrar essa parábola dos 2 irmãos, Jesus já está dizendo que as 2 maneiras como esses irmãos estão tentando se relacionar com o seu pai, são maneiras que eles estão tentando, com toda sinceridade, relacionar-se com Deus, mas eles não estão atingindo esse alvo. O irmão mais novo, a história começa a ficar mais clara quando eu começo a entender que, de certa maneira, Jesus está mostrando que esse irmão mais novo são os pecadores e os publicanos, pessoas que mereciam ser reintegradas, acolhidas à mesa do Pai. A grande crítica era que Jesus sentava-se à mesa com esses publicanos e esses pecadores. Os publicanos eram aqueles homens judeus que recolhiam impostos e entregavam ao Império Romano. Eram considerados traidores da pátria. E pecadores era toda uma lista tremenda de pecados. Esses são retratados na parábola como o filho mais novo. Do outro lado, nós vamos ver o irmão mais velho. O irmão mais velho, então, são os fariseus e os líderes religiosos. Homens super religiosos e moralistas. Se o irmão mais velho é alguém que joga fora toda a moralidade existente, abandona os ensinamentos dos pais e serão sempre os excluídos, nós temos, por outro lado, um irmão mais velho que tenta fazer tudo certinho, tudo dentro das regras, não pisa fora da faixa, se mantém dentro do seu quadrado, mas faz isso de uma maneira moralista e super religiosa. Quando a mensagem do Evangelho de Jesus é declarada com clareza, quando as pessoas entendem o Evangelho de Jesus e a proposta de Deus através desse Evangelho, as pessoas imorais, as pessoas excluídas, elas são atraídas até Jesus. E as pessoas moralistas e conservadoras se ofendem com essa mensagem de Jesus. Elas ficam extremamente iradas, pois veem que Jesus atrai os pecadores, atrai aqueles que têm uma vida louca. E aqueles que tentam manter as suas vidas certinhas, todas dentro do quadrado, começam a achar esse Jesus esquisito. Esse Jesus parece não tão legal assim. Muitas vezes acontece a mesma coisa nas igrejas hoje. As pessoas morais e tradicionais vêm para a igreja, mas as pessoas de vida maluca ficam longe da igreja. E aí eu começo a pensar, eu como pastor, será que nós como igreja estamos pregando de fato o Evangelho de Jesus? Estamos pregando um Evangelho que atrai essas pessoas, os publicanos, os pecadores, essas pessoas de vida louca, que não têm regras, mas que vivem fazendo as suas próprias regras? Será que nós estamos prontos ou será que essas pessoas estão longe de nós?
Quando eu falo que existe dois caminhos para que as pessoas tentam abordar a Deus e tentam se relacionar com Deus, eu quero dizer, e o que eu quero dizer com isso, que são justamente esses dois caminhos colocados pelo filho mais novo, pelo filho mais velho. O primeiro caminho nós podemos chamar dessa abordagem, essa tentativa de alcançar a Deus através de uma abordagem relativista, que é exatamente a maneira como o filho mais novo trata o seu pai. Na abordagem relativista, você vai dizer o seguinte: seja verdadeiro e leal a si mesmo. Se existe um Deus e Ele quer que eu seja eu mesmo. E ele diz assim: as pessoas de mente aberta estão dentro e as pessoas de mente fechada e preconceituosas estão fora. Pai, eu quero viver a vida do meu jeito, da minha maneira, eu quero aquilo que é meu direito, e não quero que o Senhor me fale como eu vou cuidar do meu dinheiro, das minhas coisas. Me dê a parte que me cabe, que eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero regras, eu não quero ninguém me fiscalizando, eu não quero ninguém. Eu quero fazer do meu jeito. Simplesmente me dê aquilo que eu tenho de direito e eu vou fora. Eu vou para fora. A abordagem moralista é exatamente as pessoas que acreditam que se obedecerem todas as regras e todas as leis, vão encontrar a Deus. Deus vai gostar delas. E a ponto de que elas chegam a dizer: as pessoas boas estão dentro e as pessoas más estão fora. É o irmão mais velho. É o irmão mais velho que nunca desobedeceu às regras do pai. É o irmão mais velho que trabalhou, feito um escravo para o seu pai. Que nunca desperdiçou um tostão do seu pai. Mas agora está profundamente irado, porque existem pessoas más na comunhão com esse pai, quando na verdade ele entende que só as pessoas boas têm o direito de ter comunhão com o pai. Ambos os irmãos estão perdidos, ambos os irmãos estão alienados desse pai. Ambos são filhos pródigos, tanto o filho mais novo como o filho mais velho. O pai precisa sair ao encontro dos dois, para que os dois possam de novo ter comunhão com o pai. O irmão mais velho está perdido, e não é por causa do seu mau comportamento. Ele está perdido exatamente pelo seu bom comportamento e pelas suas boas obras. As suas boas obras falam tão alto que ele acha que ele merece ser amado pelaquilo que ele faz de bom. O Evangelho diz que os humildes estão dentro e os orgulhosos estão fora. Nós entendemos isso semana passada com a parábola do fariseu e do publicano. O Evangelho diz que os humildes estão dentro, os orgulhosos estão fora. Os que sabem que não são bons estão dentro, e os que acham que são bons estão fora. O Evangelho não é um ponto no meio do caminho do relativismo e do moralismo. O Evangelho é um caminho completamente diferente. O tempo todo, Jesus, na sua trajetória, no seu ministério público, ele vai trabalhar com pessoas que tentam chegar até Deus através de uma das abordagens. Ou é a abordagem relativista, ou é a abordagem moralista. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, você agora já sabe, essa mulher samaritana tenta agradar a Deus do jeito dela, com uma vida louca. Mas ela, quando vê que Jesus é um profeta, começa a discutir com ele a atitude de adoração. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Nicodemos é um homem que tenta chegar até Deus através de uma atitude moralista. Como fariseu, ele tenta ser um cara muito bonzinho. Mas parece que não está funcionando, parece que ele não atinge o alvo. E Jesus começa a dizer para ele que é preciso um outro caminho. Não é a abordagem moralista, nem a relativista. Quando Jesus fala com Nicodemos, vem o grande versículo que nós conhecemos, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. De certa maneira, cada uma desses caminhos segue essas regras. Ou você quebra todas as regras e é um aprontão, ou você guarda todas as leis de Deus
e tenta ser muito, muito, muito bonzinho. Esses são os dois caminhos que a humanidade tenta alcançar Deus. Mas o que de fato nós estamos entendendo que não há, na verdade, duas maneiras de você estar perdido. Não existe somente uma, mas tanto a primeira como a segunda, são maneiras de estar perdido. A primeira a gente até entende, fica fácil, fica claro, mas talvez hoje a gente precisa prestar atenção como igreja, que às vezes nós também estamos tão perdidos quanto o filho mais novo. Porque nós também estamos esquecendo da graça de Deus e estamos tentando ser muito, muito, muito bonzinhos. Pecar é tentar ser o seu próprio Salvador e Senhor, ao invés de deixar Jesus ser o seu Salvador e Senhor. O irmão mais novo queria controlar a riqueza do pai. Queria o dinheiro, mas não queria o controle do pai. O irmão mais velho também está mais interessado nas riquezas e não concorda como o pai usa a sua riqueza com o filho mais novo. Vamos olhar o filho mais novo. O filho mais novo diz assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Quando você pensa em herança, para que exista uma herança, tem que existir alguém morto. Quando aquele filho mais novo chega até aquele pai e pede aquilo que ele teria direito quando o seu pai estivesse morto, é como se fosse uma facada nas costas do pai. Ele está dizendo assim: velho, não vou esperar você bater as botas. Eu já fiz as contas, já tirei um extrato, e eu sei quanto o senhor tem na poupança. E eu sei quanto eu tenho direito, por isso eu quero a minha parte. Às vezes a gente lê de uma maneira muito romântica essa história, e não vê o ultraje que esse garoto faz contra o seu pai. É interessante que o pai não entra na discussão, o pai simplesmente faz os cálculos e entrega aquilo que ele tem de direito. Dentro de um contexto da Palestina, do Oriente Médio, é sabido que o filho mais velho ficaria com a maior parte da herança, não seria uma herança dividida meio a meio. Ele teria mais ou menos ali 1/3, ou o que eles falam 2/9, eu não sou matemático, mas é uma porcentagem menor. A maior parte seria do filho mais velho. Mas aquele pai era tão rico, que mesmo sendo uma parte pequena, era uma parte muito grande, que daria para fazer muitas coisas. Ele poderia investir, ele poderia fazer novos investimentos, criar o seu próprio negócio. Mas a gente vê que ele é aquele que tenta viver a sua vida à maneira relativista, quebrando todas as regras, sendo um aprontão. O texto é claro quando diz que ele vai e consome toda a riqueza, gasta tudo naquela região. Vive de maneira a desperdiçar esses bens, vivendo de maneira irresponsável, com uma vida louca, sem limites. O filho mais velho, mesmo estando perto do pai, não está interessado em ter uma comunhão com o pai. Ele está preocupado com o dinheiro do pai. Pois se esse filho mais velho fica, tudo aquilo agora é dele. E se esse irmão mais novo volta, quando volta, tudo que é dado a ele, na verdade, agora é de direito do irmão mais velho. Aquilo que está sendo repartido com o irmão mais novo, é agora do irmão mais velho. O chinelo, o anel, as roupas, é de direito do filho mais velho. O boi lá, que é morto, para ser feito churrasco, é do filho mais velho. O filho mais velho está indignado com o pai que está dando as coisas que é dele para o mais novo, sendo que o mais novo já gastou tudo. E a gente não presta atenção. Ambos estão longe do pai. Ambos tentam, da sua própria maneira, salvar-se a si mesmos. É muito fácil entender o que é ser perdido e como é o irmão mais novo. É fácil identificar uma pessoa que está longe de Deus. E nós vemos, e a história conta, que esse filho mais novo, ele vai para o fundo do poço. Quando diz que ele consegue um emprego para alimentar porcos, e que o salário é um emprego, e o salário que ele recebe não é suficiente para que ele se alimente, a ponto de que ele continua com fome, e deseja comer a comida do porco. Quando você conta uma história dessa para um judeu,
dizendo que um jovem, provavelmente também judeu, está com vontade de comer a comida do porco, é porque esse cara chegou no fundo do poço. E qualquer coisa é melhor do que estar no fundo do poço. Ele entende assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei que eu não tenho direito mais de ser chamado filho dele, mas se eu pelo menos conseguir um emprego com o meu pai, eu sei que o meu pai é justo, e o que ele paga para os seus trabalhadores é suficiente para que eles se mantenham. Então eu vou trabalhar com meu pai. Ele decora o discurso, ele já sabe o que ele vai falar: pai, pequei contra ti. É bonito ver a história, porque quando esse filho se aproxima, o pai chega perto dele, e antes que o filho confesse o seu pecado, o pai o beija. O pai beija o filho mais novo, para que ele caia em si e reconheça que pecou. O pai, no alto da sua justiça, poderia ficar esperando o filho: tá bom, e aí? Eu não falei para você? Eu te disse. O que você tem para me dizer? Essa é a parte bonita da história, de Deus se revelando através desse homem, porque Deus é um Deus que ama os seus filhos. E porque ama os seus filhos, Deus não criou homens e mulheres marionetes. Deus criou homens e mulheres livres, que têm liberdade, porque Deus os ama do jeito que eles são. E Deus, porque ama, os libera de estar manipulando as pessoas. Esse é um Deus que não vai até nós no nosso pecado. Mas se nós nos aproximarmos de Deus, abandonarmos o pecado, Ele nos beija, Ele nos acolhe. É bonito ver a história como, e a gente sabe essas partes são mais claras, quando ele chega dizendo: eu quero trabalhar, pai, para você, para o Senhor. E o pai imediatamente manda trazer roupas novas. Roupas, as melhores roupas. Manda trazer um anel, manda trazer chinelos, sapatos. Isso significa que aquele garoto estava sendo acolhido novamente como filho, e não como um empregado. É colocado um anel que significa que ele tem um pai, significa que tem alguém que o cuida dele. Ao colocar um sapato nos pés descalços, estava dizendo que aquele garoto não era um escravo, aquele menino era um jovem livre. Ele tinha o direito de ser livre, ele não era um escravo. Ele recebe roupas, e o pai manda matar um novilho gordo, para celebrar, para ceiar. Mais uma vez, é fácil a gente entender o que é ser perdido como o irmão mais novo. Difícil é a gente se identificar com o irmão mais velho. Estar perdido como o irmão mais velho é muito mais perigoso. Muitos não sabem que estão longe do Pai. Se você disse para as pessoas morais e muito certinhas que elas estão doentes, elas não gostam. E Jesus faz isso nessa parábola e diz: vocês, fariseus e líderes da lei, vocês também estão doentes. 2015 anos depois, nos nossos dias, nós podemos estar caindo na mesma armadilha dos fariseus e dos líderes da lei, porque sabemos as regras, sabemos como Deus quer que nós vivamos. Nós podemos estar mais preocupados em ter uma vida muito certinha, e não entendermos que esse Deus deseja de nós não é uma vida certinha. Deus deseja de nós rendição, Deus deseja de nós arrependimento, que nós tenhamos, de alguma maneira eu abra a mão do controle da minha vida. E para os nossos dias, eu preciso entender, e aí olhando a reação do irmão mais velho, eu posso de alguma maneira ver ali 4 marcas que esse irmão mais velho tem. E quando eu prego isso, eu prego para mim, porque eu nasci dentro da igreja. Eu sou a 4ª geração já de carrenhos que estão na igreja. E a minha tendência com os meus 42 anos é eu achar que Deus vai gostar de mim porque eu faço tudo certinho.
Quando eu prego sobre o irmão mais velho, eu não estou acusando aqui ninguém, mas eu prego para mim mesmo, porque alguém que está dentro de um contexto religioso, é muito fácil se tornar um irmão mais velho e ficar extremamente incomodado quando vem alguém de vida louca e queira se chegar perto de Jesus. E quando eu vejo a reação desse irmão mais velho, eu posso ver que uma das características desse irmão mais velho é que irmãos mais velhos ficam extremamente irados quando as suas vidas não funcionam como eles acham que deveria funcionar. Irmãos mais velhos ficam extremamente irados com o seu pai quando as coisas não funcionam como eles acham que deveria funcionar. Aquele jovem chega até perto da propriedade, a gente não sabe porque ele não estava quando o irmão mais novo chegou. Mas ele ouve a música, ele ouve a festa. Ele sente o cheiro do churrasco. Um dos servos se aproxima dele e diz: o que está acontecendo? Você não soube? Seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar um novilho gordo. Corre que está quase pronto. Dá tempo de você tomar um banho e vir correndo. O texto diz que o filho mais velho, no versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. De novo, o pai agora vem em busca do filho mais velho. Olha só, o filho mais velho também como pródigo. O pai vem ao encontro, diz assim: então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para que eu festeje com os meus amigos. Ele fica tão irado, que ele diz assim: eu trabalhei para o Senhor como um escravo. E ele nunca foi um escravo. Ele sempre foi filho amado de Deus. O filho amado desse pai. Mas ele está tão irado, que o seu irmão de vida louca está lá agora sendo acolhido, e recebendo aquilo que era de direito dele, que ele fica bravo com o pai. Eu lembro de mim mesmo, quando eu era adolescente. Eu ficava na igreja, eu fazia tudo certinho. Eu obedecia todas as regras. Obedecia o meu pai e minha mãe, para que os meus dias se prolonguem na terra. Eu queria viver bastante. E eu só pedi uma coisa para Deus: uma namorada. Eu só queria uma namorada. Eu fiz tudo que Deus queria. Não beijava, não ficava, não respirava, não olhava. Eu só queria uma namorada. Eu escolhi alguém dentro da igreja. Aí aquela coisa que as mulheres, elas falam. Você não entende nada que ela disse. Eu só entendi que ela não queria namorar comigo. Eu lembro dessa conversa. Eu tinha um péssimo hábito de fazer esse approach nos acampamentos. Não façam isso. Acampamento vai para se divertir, não vai para buscar namorado. Eu acabava com os meus acampamentos. E naquela conversa que eu tive com aquela garota, eu saí chorando, chutando. Se tivesse um cachorro, eu chutaria até o cachorro aquele dia. E eu entrei no meu quarto. Todo mundo estava no acampamento jantando, e eu cheguei assim: Deus, eu não quero mais saber do Senhor, eu não gosto mais de você, porque eu faço tudo que o Senhor quer. E uma namorada que eu quero, só escolhi uma, o Senhor não me dá. Abri mão de fulano de tal, do cursinho, não sei que lá, do colégio. Tinha uma lista. Porque irmãos mais velhos ficam extremamente irados quando as coisas não funcionam como eles acham que deveria funcionar. Senhor, eu mereço. Eu fiz tudo que você mandou. Quantas nós na igreja, eu era frustrado na igreja quando vinham os irmãos que tinham seus testemunhos, ex tal, ex não sei o que, eu não era ex nada. A minha vida nunca foi de ser ex nada, eu sempre fui, e louvado seja o nome do Senhor, agraciado, abençoado, cuidado, preservado. Mas me incomodava, falei: por que a minha história não é engraçada? Não tem. Agora até que ela tem graça, né? Fui contando para os... Agora faz sentido.
Mas irmãos mais velhos ficam extremamente irados quando as suas vidas não funcionam como eles acham que deveriam funcionar. Irmãos mais velhos é uma segunda marca. Obedecem de forma mecânica e sem alegria. Ele diz: eu trabalhei como um escravo. Irmão mais velho diz: trabalho como um escravo, obedece, mas sem alegria. Ele obedece para conseguir as coisas. O verdadeiro cristão obedece para ser parecido com Jesus, e assim obedece com alegria. O irmão mais velho tem uma vida de oração mecânica, uma lista de coisas. O verdadeiro cristão ora e entende quem é Deus. Eu ouvi uma vez um pastor cantando uma história, imaginando que essa história tinha acontecido com Pedro. Jesus estava com seus discípulos. E Jesus, num momento lá com os seus discípulos, essa história não está na Bíblia, ela é uma parábola pós-moderna. Mas diz que Jesus diz assim: peguem uma pedra para mim. E todos os seus discípulos foram lá e pegaram uma pedra. Pedro foi o último. Ele olhou bem, achou uma pedra bem pequena. E Pedro guardou aquela pedra. Jesus não falou o tamanho da pedra. Eu vou pegar a pedra que eu acho que é melhor. E Pedro guardou a pedra. Caminharam toda a manhã, até chegar ao meio-dia, a hora do almoço. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: deem-me as suas pedras. E transformou as pedras em pão. Em 2 segundos, Pedro comeu o seu pão. E continuou com fome. Ele não entendeu nada. Porque ele obedecia para ter vantagens. Jesus disse: está na hora, vamos levantar. Peguem uma pedra para mim. Ah, agora eu entendi, Pedro disse. E ele foi lá e ele pegou a maior pedra que tinha. Deu trabalho carregar aquilo, parecia um bujão de gás nas costas. E ele carregou aquela pedra a tarde toda. Ele falou assim: mal posso esperar pela hora da janta. Chegou no final do dia, Jesus reuniu seus discípulos. Eles já estavam à margem do Rio Jordão. E Jesus disse assim: as pedras, joguem no rio. O quê? Jesus, o que você está fazendo? Eu pedi que vocês carregassem as pedras para mim. Nós fazemos as mesmas coisas. Jesus pede que nós sejamos seus discípulos, que nós vivamos para Ele. Mas de certa maneira eu inverto e começo a viver o que Jesus quer para mim. De tal maneira que eu ganho algum benefício. E eu começo a fazer isso de forma mecânica e sem alegria. Porque eu tento ser muito bonzinho. Para que eu ganhe uma recompensa por isso. Irmãos mais velhos obedecem de forma mecânica e sem alegria. Irmãos mais velhos desprezam irmãos mais novos. Irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. Quando eu ouvi isso a primeira vez, isso rasgou meu coração, porque era isso que acontecia. Sabe essa história do acampamento? Num outro acampamento, ainda gostava daquela menina. Só que naquele acampamento, alguns dos meus amigos convidaram outros amigos para o acampamento, que nunca tinham ido na igreja. E um desses que nunca tinha ido na igreja, começou a namorar com a menina que eu gostava da igreja. Eu fiquei com muita raiva. Eu queria amassar a cara dele. Eu falei: quem foi que convidou esse cara para vir para o acampamento? Irmãos mais velhos desprezam irmãos mais novos. Irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. São péssimos para alcançar as pessoas de vida louca. O evangelho, o verdadeiro evangelho dá humildade. O verdadeiro evangelho dá humildade e diz que todos são iguais, todos precisam ser salvos. No verdadeiro evangelho não há pessoas superiores a outras. O irmão mais velho adora dizer ao mais novo: eu estou certo e você errado. Eu adoro dizer isso, que você está errado.
O verdadeiro evangelho dá esperança para todas as pessoas. O irmão mais velho adora dizer ao irmão mais novo: a sua vida não tem jeito, você é um fracasso, desista. Mas o verdadeiro evangelho nos dá coragem. O irmão mais velho é mais preocupado. Ele morre de medo do que as pessoas vão dizer. O que vão dizer se eu começar a andar com esse tipo de pessoas? Se eu começar a trazer para a minha mesa pessoas de vida louca? O que vão dizer de mim? É melhor eu me afastar. É melhor eu não me contaminar. Irmãos mais velhos não conseguem perdoar. O pai já perdoou o seu irmão, mas aquele irmão mais velho diz: eu seria incapaz de fazer isso. Ele chega a apontar aquele seu irmão, apontando para o pai, dizendo assim: aquele seu filho. Ele desconsidera que aquele outro jovem é seu irmão. É interessante que a parábola termina aberta. Ela termina sem uma resposta do filho mais velho. E de certa maneira, eu entendo que Jesus, de propósito, fez isso acontecer, para que nós, de alguma maneira, ficássemos pensando: será que aquele irmão mais velho entendeu? Se arrependeu? E entrou naquela festa? Existem dois caminhos, existem duas maneiras de estar perdido, mas existe um só caminho de encontrar o Pai e chegar em casa. Tanto o irmão mais velho como o irmão mais novo estavam perdidos, buscavam seus próprios caminhos, mas só existe um caminho para chegar. E nós precisamos entender que esse caminho, ele é aberto por iniciativa do Pai, da graça de Deus. O Pai vai ao encontro dos dois filhos. O Pai beija o filho mais novo, para que esse filho mais novo se arrependa. Ele não exige o arrependimento e depois beija o filho. Nunca chegaremos à casa do Pai, a não ser que o Pai tome a iniciativa. Nunca chegaremos na casa de Deus, se Deus não tomar a iniciativa. E Ele toma a iniciativa. Se fôssemos olhar para essa história, o filho mais velho, se fosse coerente, se fosse ali alguém que entendesse quem é o seu pai, ele ia dizer: pai, deixa comigo, eu vou atrás do meu irmão. Pai, eu vou deixar tudo aqui, eu vou abandonar as minhas coisas, eu vou largar tudo, e eu vou naquele submundo de sujeira, de porcos, de imundície, e vou trazer o seu filho de novo. Jesus, o filho mais velho perfeito, abriu mão de todo poder e autoridade, se limitou à forma humana e viveu entre nós, para alcançarmos como filhos mais novos. Morreu nu naquela cruz, para que nós tivéssemos as roupas celestiais, cobrindo as nossas vergonhas e perdoando os nossos pecados. Morreu descalço, para que nós tivéssemos os nossos pés descalços e fôssemos acolhidos como filhos de Deus, e não como escravos desse Deus que ama, como Ele ama, como um pai ama o seu filho. E nos coloca um anel em nossos dedos. Hebreus 2:11 diz assim: por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus vem ao nosso encontro e diz assim: venha, o Pai te espera. O Pai está pronto para te receber. Precisamos ser totalmente sensibilizados e entender o que custou a nossa volta para casa. Parece que não houve custo nenhum, parece que o filho mais novo gasta tudo, mas cada vestimenta, cada aliança, cada par de sapato, cada novilho é do irmão mais velho. Não há como trazer o irmão mais novo se não for às custas do irmão mais velho.
capítulo 15 de Lucas, tais 3 parábolas. Um pastor que busca a sua ovelha, uma mulher que busca a sua moeda, e na terceira, o irmão mais velho deveria buscar o mais novo. O irmão mais velho, na parábola, aponta para o verdadeiro irmão mais velho, Jesus, o perfeito irmão. Jesus perdeu tudo para que pudéssemos ser trazidos para a comunhão com o Pai. Essa é a mensagem de um pai que ama os seus filhos. Por isso não importa se você é um irmão mais novo ou um irmão mais velho. Importa é que o Pai nos ama e está pronto para nos acolher. Por isso nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, da alta justiça. Fariseus se arrependem dos pecados também, mas o que nos torna verdadeiros cristãos é que nós nos arrependemos do senso da autojustiça. Quando nos aprofundamos no nosso arrependimento, da razão do porquê fazemos boas obras e paramos de tentar prender a atenção de Deus, é que eu estou, na verdade, entendendo o real significado do que é pecar. Eu abro mão de controlar a minha vida. Permito que Deus me acolhe, me beije. Talvez você está aqui hoje, e quando você ouve uma história que fala de um Deus que é Pai, você tem dificuldade de entender esse Deus que é Pai, porque pelo próprio relacionamento ruim que você teve com o seu Pai. Aquele que deveria te amar, que deveria ter feito todos os esforços para acolher, para te proteger, para te preservar, foi negligente. E hoje você tem um pé atrás com Deus, quando fala que Deus é Pai, mas Deus é um Pai perfeito, e Ele está pronto para acolher, para te receber. Abra mão de tentar abordar uma das duas maneiras, sendo moralista ou sendo relativista. Se recolha e permita que esse Pai te abrace e te beije. Queria que nós abaixássemos as nossas cabeças. Toda parábola exige uma resposta dos seus ouvintes. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus ao contar essa parábola? Não importa com quem você se identifica. Talvez você se identifique com o irmão mais novo. Amém? Talvez você se identifique com o irmão mais velho. Amém? O que importa é reconhecer que você não é capaz. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Jesus tem. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, ó Senhor Deus, reconhecendo que muitas vezes nós assumimos o controle das nossas vidas e buscamos uma vida louca, ou muitas vezes uma vida extremamente moralista, quando na verdade o que o Senhor deseja de nós é uma vida leve, uma vida perto do Pai, perto do Filho mais velho, Jesus Cristo. Nos ajude a reconhecer, Senhor, os nossos caminhos de perdição. Traga-nos de volta, ó Pai, ao caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que é Jesus. Que nós possamos, Senhor, ouvir cada vez mais a voz de Jesus em nós e obedecer a essa voz, mas obedecermos de forma alegre. Obedecermos sem buscarmos algo em troca. Nos ajude a entender de fato a mensagem do Evangelho, a experimentarmos o que é ser acolhido por um Deus que é Pai. Nesse dia dos pais, o maior presente que você pode se dar é se reconciliar com o Deus eterno, o Deus que é Pai, o Deus que te ama. E começar tudo de novo, não importa tudo o que aconteceu, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua moralidade, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqueles que estão com Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Hoje é o dia de um novo caminho ao encontro do Pai, um novo caminho de volta para casa.
não saia daqui sem dar uma resposta adequada a esse convite de Jesus. Pai, ouve a nossa oração. Queremos cada vez mais reconhecer a tua superioridade, reconhecer o teu cuidado, o teu amor sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajuda a entender o próprio Jesus como sendo esse guia, esse mestre, que Ele de fato comande a minha vida, todo o meu querer, todas as minhas ações, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Senhor, nos ajude a sermos de fato verdadeiros cristãos, salvos em Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me amou, e eu posso dizer, eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança. Que essa seja a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.